E a gente volta a falar sobre a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ontem no Jornal Nacional, participando de uma sabatina. Roberto Mota, uma das questões que fizeram para o presidente foi com relação à troca de ministros no Ministério da Educação. Já foram 5 desde o início do governo de Bolsonaro. Ele explicou que tem orgulho, que montou ótimas equipes nos ministérios e que acontece, como num casamento, uma relação pode não dar certo, que isso teria sido o que houve no MEC, e diz que atualmente acertou e está indo muito bem com o ministro Vitor Godoy Veiga. Como você analisa essas equipes que o presidente montou, essa dificuldade de acertar um ministro no ministério? É difícil ou não é difícil? Adriana, se essa tivesse sido uma entrevista normal, cortês, profissional, o presidente provavelmente teria tido a oportunidade de entrar em maiores detalhes, explicar os desafios, as dificuldades. Não é fácil montar um ministério, como ele mesmo disse. Esse ministério dele foi montado com critérios técnicos. Isso é reconhecido por todo mundo. A parte de todas as outras críticas que possam ser feitas, foi um ministério técnico, o que não quer dizer que será um ministério com 100% de acerto. Isso não existe em lugar do mundo, em lugar nenhum do mundo. Se o presidente tivesse tido tempo de espaço para conversar, para dialogar, ele poderia, por exemplo, ter lembrado o desastre que foi quando o senhor Fernando Haddad foi ministro da Educação do PT. Né? O fato do presidente ter tido algumas experiências ruins com alguns ministros é normal, isso não há nada demais. Seria errado, seria demais se ele tivesse montado um ministério marcado pela corrupção, se ele tivesse escolhido ministros usando como único critério apadrinhamento político, se esses ministros estivessem lá não para trabalhar pelo Brasil, mas para fazer caixa para o partido, que foi o que a gente viu nos últimos 16 anos. Então, aquela indignação, aquela ira santa que a gente viu por parte dos entrevistadores seria melhor reservada para quando eles fossem entrevistar pessoas que realmente fizeram essas coisas que eu acabei de descrever, que montaram ministérios com o único objetivo de promover enriquecimento ilícito e espoliar o cidadão brasileiro. Agora, Diogo Schelp, além de candidato, Jair Bolsonaro é o presidente da República. Nas redes sociais, apoiadores do presidente falaram em perseguição e criticaram o tom de inquisição adotado por William Bonner e também Renata Vasconcelos, de acordo com esses apoiadores de Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, essa participação dele pode ser um bom termômetro caso ele venha a participar de debates eleitorais? Afinal, seus adversários muito provavelmente também vão adotar estratégias semelhantes ou não? Olha, num debate tende a ser até mais fácil para os candidatos do que numa entrevista como essa, porque em um debate cada candidato tem o mesmo tempo para falar, os tempos são mais bem definidos, né, com menos interrupções, e quando um candidato ataca o outro tem a oportunidade de responder na mesma moeda ou da mesma forma. Então, as regras são mais engessadas em um debate, portanto, fica mais fácil para um candidato conseguir administrar seu tempo, administrar o tom das suas respostas e assim por diante. Eu vi essa entrevista da seguinte forma: as perguntas que foram feitas eram perguntas previsíveis para o presidente Jair Bolsonaro. Eram os principais temas que sempre foram de questionamento ao presidente, então ele teve tempo para se preparar para esses temas todos, para esses questionamentos, em relação à pandemia, em relação à economia, em relação à questão política, né, de ataque às urnas e assim por diante. Não vejo ali uma grande surpresa nas perguntas que foram feitas. Em relação ao tom dos entrevistadores, com certeza, William Bonner, ele tem, principalmente nas primeiras perguntas, ele tem um tom mais professoral,
digamos assim, que para muita gente soou como arrogância. Eu não vejo da mesma forma as perguntas da Renata Vasconcelos. A Renata Vasconcelos fez perguntas incisivas, ela foi firme, mas eu não vejo esse mesmo tom de arrogância que pode ser interpretado por alguns. Justamente por isso, o presidente patinou mais nas respostas às perguntas de Renata Vasconcelos do que nas respostas com William Bonner, que pareceram mais ali uma troca de farpas. Com a Renata Vasconcelos, ele realmente arriscou-se a elevar o tom mais do que deveria. Em que sentido? Não que ele não pudesse elevar o tom se ele quisesse, mas no sentido de que isso tem um impacto junto à audiência. Mas eu acredito que o presidente conseguiu, no fim das contas, manter um tom mais sereno. Apesar dele ter falado muita coisa, muitas inverdades, ter dado respostas que depois, inclusive, acabaram sendo desmentidas pelos próprios entrevistadores, ele conseguiu manter o tom sereno. E isso foi positivo para ele. Você acha, Mota, que o presidente subiu um pouco mais o tom com a entrevistadora? Os entrevistados deveriam ter feito questionamentos diferentes destes mais previsíveis? E aí eu destaco mais um assunto abordado ontem, a economia. O entrevistador perguntou para o presidente Bolsonaro se ele pretende cumprir, se reeleito, as promessas que fez em 2018, porque até agora, então, supostamente, não teria cumprido praticamente nenhuma. O presidente falou sobre a pandemia, é claro, sobre a guerra na Ucrânia, e falou também sobre uma seca no Brasil, que o setor agro do Brasil, ele é muito importante para o abastecimento alimentar do mundo inteiro. O presidente se saiu bem nessa resposta com relação à economia. A economia do Brasil vai bem, apesar das adversidades internacionais e também internas? Adriana, eu preciso enfatizar de novo o que eu já disse aqui. Eu não considero aquilo uma entrevista. Aquilo pode ter sido uma peça de ativismo político, propaganda, uma tentativa de influenciar os eleitores usando narrativas superficiais. E eu preciso chamar a atenção para um ponto muito sério. Eu acho que foi a joia da coroa desse espetáculo de ontem. Foi o tal do fique em casa se puder. Isso saiu de dentro de um livro do George Orwell, 1984. Isso é uma tentativa de reescrever a história na frente dos nossos olhos. A entrevistadora, ela fez uma cirurgia no passado para colocar esse se puder na frente do fique em casa. Eu e todos vocês vimos isso. Era fique em casa. Não tinha se puder. Nós vimos isso na TV. Nós vimos a polícia prendendo pessoas por andar na rua. Nós vimos empresas fechadas. Nós vimos lojas com portas soldadas. Aqui no Rio de Janeiro, eu vi o governo dando ordem para desativar os sistemas de transporte público. Os ônibus e os trens pararam. E aí, eu preciso perguntar para a entrevistadora, onde estava esse se puder que você mencionou? Eu imagino que durante o Fique em Casa, você deva ter ficado em casa, recebendo o seu salário, talvez pegando uma piscina, pedindo comida por delivery, mas e o motorista do aplicativo? E o camelô? E a faxineira? E o dono de uma pequena loja, de um pequeno restaurante? Para esses, não houve esse se puder. Para esse só houve medo, perda, desespero, prejuízo. E aí eu preciso citar aqui, eu quero citar para a entrevistadora as palavras imortais de uma colega dela, que foram ditas no dia 16 de março de 2021, justamente ao comentar as restrições sanitárias, o tal fique em casa. A colega da Renata disse o seguinte: os especialistas são unânimos em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para a circulação do vírus. O choro é livre.